Então, pessoal, ó, eu dei uma lida aqui e eu vi que realmente eu acho que eu não devia ter pulado essa parte porque ela era importante aqui no final, tá bom? Então vamos lá. E não é difícil, não. Então deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Então, assim, ó, a gente vai falar desse grafo de intersecção, tá bom? Então imagina que assim, ó, aqui, imagina, pensa numa matriz A aqui, ó. Pensa que você tem um problema de empacotamento qualquer, tá bom? Então, um problema de empacotamento, lembra que ele sempre vai ter essa cara aqui, né? Ele vai ter essa matriz de incidência, né? Na matriz A aqui, e ele vai ser um modelo assim, AX menor ou igual a 1, certo? Então, isso aqui é um problema de empacotamento. Então, qualquer matriz que você olhar é uma matriz só de 0, 1, né? E aí você vai ter depois a restrição AX menor ou igual a 1, então você tem um problema de empacotamento na tua mão, tá? Então, quando você pega essa matriz aqui, binária, né? Você pode escrever o grafo de intersecção dela, né? Qual que é o grafo de intersecção? Como que ele é definido, né? Eu vou ter um vértice para cada coluna, tá? Então a coluna 1 é o vértice 1, coluna 2, vértice 2. Aqui tem 5 colunas, 5 vértices, tá bom? Aí, dois vértices, eles vão ter uma aresta ligando eles se eu pego as colunas correspondentes desses vértices e se elas em alguma linha tiver um nas duas colunas daquela linha, então vai ter uma aresta ligando esses dois vértices. Então vamos ver aqui, ó. Do um para o 2, então coluna um, coluna 2. Tem alguma linha em que tá um nessas duas colunas? Tem, ó, a primeira. Ah, então tasca uma aresta aqui entre um e 2, tá bom? Do um para o 3, vamos ver, ó, do um para o 3, a primeira linha é um, aqui é zero, então não. Aqui é zero, é um, zero, um, zero, 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 zero. Então não tem nenhuma linha que tem um nas duas colunas. Então não tem aresta do um para o 3, certo? Do um para o 4, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então também não tem aresta do um para o 4. 1 para 5, tem um aqui, um aqui. Ah, então tem aresta ligando um para o 5. Aí você vai fazer isso de todos os pares para todos os pares, né? Entre todos os pares de colunas. Então eu fiz do um para todo mundo. Aí você vai fazer do 2 para todo mundo. Ó, do 2 para o 3. Tem na segunda linha aqui, né? 1, 1. Então tem aresta do 2 para o 3. Do 2 para o 4. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Ah, então tem aresta do 2 para o 4. Aresta do 2 para o 4. 2 para 5. 1 e 1 aqui já, né? Então tem do 2 para o 5. Aresta do 2 para o 5. Beleza. 3 para o 4. É 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ah, tem aresta do 3 para o 4. 3 para 5, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ah, então não tem do 3 para o 5. Última, do 4 para o 5. Ah, tem um 1 aqui, ó, nessa linha, né? Na penúltima. Então vai ter aresta do 4 para o 5. Beleza, é assim que eu construo o grafo de intersecção dessa matriz aqui, tá bom? Aí, esse grafo de intersecção, ele tem a ver, é a coisa do conjunto estável lá, né? Que é assim, aqui, ó, quando eu falo do empacotamento, o que é o empacotamento aqui, né? Eu tenho que escolher, vamos lembrar que o empacotamento é esse AX menor ou igual a 1, certo? Então, o AX menor ou igual a 1 aqui, ele está dizendo que para cada uma dessas famílias aqui, as famílias são as linhas, né? Para cada uma dessas linhas, dessas famílias, eu só posso escolher um cara, né? E o que é um conjunto estável nesse grafo de intersecção aqui, ó? O que é um conjunto estável aqui nesse grafo, né? É um conjunto de vértices que 2 a 2 ele não são adjacentes, né? Então vamos pegar aqui o 1 e o 3, né? Então vou pegar a coluna 1, coluna 3. Então eles não são adjacentes. Então não tem nenhuma coluna que tem uns, não tem nenhuma linha, né, que vai ter um nas duas colunas. Ou seja, se eu colocar um nessa coluna 1 e um nessa coluna 3,
a restrição do AX menor ou igual a 1, ela vai estar satisfeita. Porque, tipo, eu não vou... Quando eu fizer lá, ó, como não tem 1 e 1 nessa mesma linha, não tem como somar mais do que 1. Vai somar no máximo 1, né? Vai ter linhas que vai estar com soma 1, outras que vai estar com soma 0, mas nenhuma vai passar de 1. Então, ou seja, eu vou satisfazer o meu negócio do menor ou igual a 1, tá bom? Então, ou seja, encontrar um conjunto estável aqui nesse grafo de intersecção é a mesma coisa que encontrar um empacotamento olhando para essa família aqui, que são as linhas dessa matriz. Tá? Então, é o que está escrito aqui embaixo, ó, o stab, que é o conjunto estável aqui, é a mesma coisa do que os empacotamentos da matriz A, tá bom? Então, aí, ou seja, a gente consegue enxergar essa correspondência aqui, são problemas equivalentes. Agora, vamos aplicar esse negócio aqui que a gente tinha falado lá das inequações de clique, não só pensando num grafo, porque aqui a gente tinha pego um grafo e aí a gente falou, pega todas as cliques maximais do grafo, né? A nossa família, né, ela vinha das arestas do grafo. Lembra que eu falei, né? Quando a gente olha para esse modelo lá do conjunto estável, né, a gente tem a nossa matriz A aqui, ela teria só 2 uns em cada linha, certo? Que a cada família teria só 2 elementos, né? Agora, e aí a gente falou aqui das inequações de clique maximal, tal. Agora a gente pode aplicar essa ideia não só em grafos, né? Então a gente pode pegar uma matriz genérica aqui de um problema de empacotamento, olhar para o grafo de intersecção e aplicar essa ideia dos cliques maximais nesse grafo aqui. Vamos ver como que a gente faz isso, ó. Então, por exemplo, ó, essa solução aqui, ó, 0, meio, 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 0. Tá? Então, no elemento 1 é 0, no segundo é meio, no terceiro é meio, no quarto é meio, no quinto é 0. Essa solução, ela satisfaz o modelo básico lá de empacotamento, que é o AX menor ou igual a 1. Tá? Quem que é o A aqui da história? É esse A aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Na primeira linha, ó, quem que... Eu estou botando o dedo aqui na tela para vocês. O que vocês têm que fazer é assim, ó, é pegar o coeficiente daqui e multiplicar pelo número que está aqui, ó, tá bom? E vai somando, né? Então, ó, 1 vezes 0, 0, mais 1 vezes meio dá meio, né? Aí 0, 0 e 1 vezes 0 é 0. Então, ou seja, na primeira linha deu meio, tá? Então, meio é menor ou igual a 1, certo? Então, satisfaz o menor ou igual a 1 lá. E a gente tem que fazer isso para todas as linhas, né? Então, vamos ver aqui, ó. 0, 0, aí aqui é meio mais meio. Então, vai ser menor ou igual a 1, certo? Aqui, assim, eu tenho um argumento fácil de ver, vai. Todas as linhas têm, no máximo, dois uns. E aqui, tipo, os valores aqui estão sempre no máximo meio, né? Então, vai ser sempre no máximo meio mais meio. Então, vai ser sempre menor ou igual a 1, certo? É que aqui a gente pegou... a gente tá pegando essa matriz aqui com só 2 uns, né? Em cada linha. Beleza. Aí, ó... Aí o que acontece? Agora vamos olhar... Então, essa solução aqui, ó, ela é viável para esse problema de empacotamento aqui, certo? Olhando para essa matriz aqui. Agora, vamos colocar as inequações de clique lá no lugar disso, né? Então, vamos olhar só que nós vamos olhar para o grafo de intersecção, tá bom? Eu falei um negócio que era uma mentira, né? Essa primeira linha aqui, ela tem 3 uns, né? Certo? Essas duas matrizes são iguais, são. Só a primeira linha tem 3 uns, né? Então, quando eu olhei para as de baixo, todas elas tinham 2 só, mas a primeira tinha 3, né? Mas a primeira a gente fez lá na mão, a gente viu que dava menor ou igual a 1. Então, tá tudo certo. Beleza. Então, eu só estava conferindo isso porque eu estava falando para vocês que essa matriz A, que é uma matriz genérica, tá? Ela não é uma matriz que vem de um grafo lá, né? Ela é um problema de empacotamento genérico, tá bom? Agora, se eu olhar para o grafo de intersecção dessa matriz, aí é aquele grafo lá, é a mesma matriz e o mesmo grafo, então não vou falar de novo aqui como monta.
Aí vamos olhar agora para o modelo, já que tipo, é equivalente, né? Ou para mim tanto faz encontrar um empacotamento nessa família ou encontrar um conjunto estável nesse grafo aqui de intersecção dessa matriz. Para mim é a mesma coisa, né? Então eu vou usar esse meu modelo que eu falei aqui, ó, que era bam, que era colocar uma equação dessa de clique para cada clique maximal do grafo. Então eu vou olhar para o grafo de intersecção e vou procurar por um conjunto estável aqui nele, tá bom? Em vez de eu procurar por um empacotamento aqui, tá? Não é a mesma coisa, né? E aqui eu conheço um modelo que é mais interessante, né? Então vamos pegar esse outro modelo aqui, ó. Então quais são os cliques maximais desse grafo, ó? O 1 sozinho é um clique, mas ele não é maximal, porque eu posso pôr o 2 também, né? 1 e 2 é um clique, né? Todo mundo adjacente a todo mundo. Mas não é maximal, porque se eu colocar o 5 aqui também tem um clique, né? Agora, 1, 2 e 5 é um clique maximal. Por quê? Porque, tipo, se eu colocar o 4 aqui, ó, já não vai ter aresta do 1 para o 4. E se eu colocar o 3, não vai ter aresta do 1 para o 3. Então, 1, 2, 5 é clique maximal. Eu tenho 3 cliques maximais nesse grafo. O 1, 2, 5, o 2, 4, 5, tá? Que é a mesma coisa, são triângulos, né? Essas cliques aqui são triângulos. Então, 2, 4, 5 é clique, se eu colocar, é maximal, né? Que se eu colocar o 1, não vai ter do 1 para o 4, se eu colocar o 3, não vai ter do 3 para o 5. E a outra clique maximal, 2, 3, 4, também é maximal, porque se eu colocar o 5, não vai ter do 3 para o 5, se eu colocar o 1, não vai ter do 1 para o 3. Tá bom? Então, essas são todas as cliques maximais desse grafo, né? E aí, essa solução aqui, ó, ela não satisfaz a restrição de clique para clique 2, 3, 4. Ó. Se eu pegar a clique 2, 3, 4, colocar na equação de clique dela aqui, ó, vai ser x2 mais x3 mais x4 menor ou igual a 1. O x2 é meio, o x3 é meio, o x4 é meio, soma tudo isso vai dar 1,5. E 1,5 é maior do que 1. Então essa inequação de clique maximal aqui está violada por esse ponto. Tá? Então essa solução ela é viável do modelo AX menor ou igual a 1 lá, dessa família aqui, mas ela não é viável quando eu olho para essa formulação aqui com os cliques maximais do grafo de intersecção dessa matriz aqui, tá bom? Então aqui, ó, eu falei era 1, 2, 5, né? Então aqui, ó, linha é coluna 1, coluna 2, coluna 5. Então é a primeira linha aqui, ó. Depois é 2, 4, 5, né? Então, não, essa aqui é do 2, 3, 4. Então aqui, ó, 2, 3, 4. E aí depois 2, 4, 5. Ó, 2, 4, 5. Então essa matriz aqui, AC, é a matriz que tem o modelo aqui das cliques maximais desse grafo aqui. Então esse modelo é mais forte do que esse modelo aqui. Tá bom? Se eu pegar esse AX menor ou igual a 1, é mais fraco do que esse ACX menor ou igual a 1. Beleza, pessoal? Então, assim, de novo, não estou provando nada, só estou mostrando um exemplo, tá? Estou mostrando que isso vale num exemplo, não estou provando nada, estou martelando em vocês aqui, ó, isso é verdade e estou dando um exemplo que é verdade, mas não estou provando nada, tá bom? Não é assim que se prova as coisas, né? Certo, pessoal, mas deu pra gente brincar um pouco aí com essa história de modelos, né? Um melhor do que o outro aí, tá bom? Mas eu também, não é uma coisa fácil não, tá, pessoal? Não é uma coisa que você vai bater o olho e vai falar, esse modelo aqui é bem melhor que o outro, né? Não é uma coisa simples, tá? Mas acho que deu para vocês, pelo menos sentirem o sabor de que, meu, sabe, dá para como que as coisas, como que a gente compara as coisas e tal. E assim, pessoal, eu sei que tipo, eu vou contar para vocês um negócio aqui. Eu tive um sonho na noite passada que era um sonho de eu fazendo uma lista de exercícios, tipo na época que eu era novato aí, que eu estava entrando lá no começo do mestrado. Eu não consegui fazer nada da lista de exercícios, né? E eu, tipo, eu tava querendo até até meio envergonhado, sabe? Assim, eu tava com vergonha de ter acontecido isso. E aí eu tô contando isso para vocês porque, assim, foram poucos alunos que entregaram a lista de exercícios, né? E dos que entregaram também eu não corrigi ainda, tá? Mas eu já vi que, né, tinha erros ali e tal.
E às vezes até, talvez a maioria do que vocês fizeram, de quem entregou, né? Talvez dos que entregaram, a maioria dos exercícios estavam errados, né? E às vezes eu sei que a gente, como aluno, a gente meio que fica desanimado com essas coisas, né? Assim, poxa, eu não vou conseguir entender essa matéria, não vou conseguir passar, enfim, bate aquela insegurança. E aí eu queria só deixar vocês tranquilos, pessoal. Essa matéria, ela é complicada, entendeu? Ela é uma matéria, inclusive, que às vezes eu dou ela junto com a pós-graduação, né? E o pessoal da pós-graduação apanha pra caramba também. A matéria é difícil, tá bom? Mas eu também, assim, para tranquilizar vocês, eu tô passando as coisas, mas na hora de avaliar, eu tô tentando avaliar ali, digamos, as coisas que são mais fáceis, assim. E não só porque, tipo, eu acho que tem que avaliar, digamos, meio café com leite, mas não é isso. Eu tô tentando, tipo, cobrar o que eu acho razoável cobrar de vocês, entendeu? Que eu acho que é o mínimo que vocês conseguiriam assimilar da matéria, tá bom? Então, tem coisa que vocês vão ver, vocês vão, né, achar legal, mas não tem tanta desenvoltura para resolver exercício, fazer trabalho. É só para olhar e ter uma noção. Tem coisa que eu acho que já dá para vocês fazerem. Então, o que eu cobro lá na parte de avaliação é mais aquelas coisas de implementação, né? No primeiro trabalho eu dei um modelo pronto já para vocês, era só implementar e tal. Então, enfim, é só para não assustar ninguém, tá bom? Não quero que ninguém fique assustado aí, falar, a matéria é muito difícil, eu vou sair correndo aqui, vou trancar, não sei o quê. Beleza? E eu espero que vocês curtam aí também, né? A matéria é bonita, é uma matéria bonita e ela tem tem bastante aplicação prática, ela tem utilidade prática também. Vocês viram lá na primeira aula lá o vídeo falando das aplicações práticas. Certo, pessoal? Então agora sim acabou. Abraços, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.